bem, estamos de volta com o programa Tudo a Ver nesta tarde. Aqui ao meu lado a Thaís, fisioterapeuta da Fisiocare, trazendo sempre dicas, né? E principalmente informando você que está nos assistindo. Boa tarde, tá? Tudo bem? Boa tarde, Mari. Tudo bem? Boa tarde a todos. Me desculpem, hoje eu estou um pouquinho gripada, né? Vai ficar um pouco fanha, mas a gente sempre está aqui para falar de um assunto super interessante, né? Hoje falando sobre Alzheimer, que a gente vê que cada vez mais está abrangendo a população, infelizmente. Acho que também pela expectativa de vida que está aumentando, né? Mas hoje a vida, né, exige muito da gente, muito corrida, né? Pois é, você acha que todo esse estresse que a gente vive hoje, né? No futuro a gente pode acometer e ganhar uma doença como Alzheimer pelo estresse que nós passamos hoje e aí para o futuro acontecer um Alzheimer? Eu acredito que sim. Tanto pelo estresse, né, a vida muito corrida, pela alimentação que, né, hoje em dia muda, né, então tanta coisa que muda quimicamente, né, a gente não sabe ao certo o que pode influenciar, poluição, né, porque o Alzheimer ainda não se tem uma causa definida. Não tem, né, tá? Não tem, né, a gente sabe que atinge pessoas acima de 50 anos, né? Às vezes pessoas que são muito ativas, mas assim, que tiveram muito estresse, né, na sua vida e às vezes não descansam, né, não tem um lazer, então é muito corrido. E hoje em dia a gente tem muita competição, né? A gente vê os próprios jovens, né, estão entrando muito em depressão, às vezes com 20 e poucos anos. Porque a gente tem uma vida, eu preciso trabalhar aqui, preciso trabalhar ali, em todos os lugares, a gente pensa muito dinheiro, 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 trabalhar, 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 e às vezes esquece um pouco, né, do lazer, de curtir a família, de se apegar a Deus, né? Então eu acho que tudo isso influencia bastante assim na nossa saúde e nessas doenças degenerativas, né, do nosso sistema neurológico. Tudo isso está muito interligado, sim. Nossa, olha só. Agora, me conta, a gente tem fotos ou não? Temos fotos, então sim. vamos mostrar? Daí a gente vai acompanhando aí os slides, vou pedir para os meninos passarem para a gente e até para a gente poder entender um pouquinho da Alzheimer, né, tá? Isso, porque para a gente entender, né, nessa imagem a gente vê do lado direito, né, o nosso cérebro ali bem retraído, né, que seria um cérebro com Alzheimer, e do lado esquerdo um cérebro normal, que tem uma hidratação normal. Então, a massa encefálica diminui muito, porque os neurônios, né, ocorre uma morte neuronal. Né? Acredita-se que talvez algumas proteínas se agreguem ali aos neurônios, né, proteínas que não são específicas deles, e causem, né, pode ser que venha causar esse Alzheimer. Isso é uma das teorias, né, que temos, mas ainda não se tem uma causa específica. Então, para a gente ver como que tem, né, pode ter uma demência, né, tudo isso devido a essa diminuição dessa massa encefálica. Então é isso que a gente vê numa ressonância, numa imagem do cérebro de uma pessoa com Alzheimer. Uau! E o Alzheimer, tá? Pode passar, meninos. O Alzheimer, ele pode mais os homens, mais as mulheres? Como é que ele pode agregar? Ele é bem balanceado, né? Isso, mas a gente vê que geralmente ele afeta, em maior parte, o sexo feminino. Mas hoje em dia ele está bem equilibrado entre os dois sexos, né? Para a gente ter uma ideia também, né, dos graus do Alzheimer, né? Então, na primeira imagem seria um cérebro normal e na segunda ele já está se deteriorando, né? Então, um Alzheimer suave, na terceira um Alzheimer intermediário e na quarta já bem avançado. Então, para a gente ter uma ideia de como afeta o nosso cérebro, né? Toda essa capacidade mental, e ele vai afetando áreas, né, específicas no princípio. A gente vai ver que tem outras imagens, né, ele afeta a área da linguagem, afeta a área, né, das nossas emoções. Em primeiro lugar, né, ele vai afetar a memória, que a gente vê que já é bem nítido, né? Que é o grande, eu acho que é o principal fato, assim, das pessoas assustarem, né? Isso, quando se percebe, né? Então, as pessoas que estão de fora, na verdade, né? Que afeta bastante a memória. Coisas, às vezes, básicas, né? As pessoas esquecem. Por exemplo, uma mulher, uma dona de casa, às vezes ela esquece o gás ligado, o fogão aceso, né? Então, acaba se esquecendo. É uma torneira aberta, né? Coisas que, às vezes, a gente acha banal, mas a gente tem que começar a prestar atenção, né? Principalmente porque são os nossos idosos, a gente sempre tem que estar tomando muito cuidado, né? Prestando atenção. E aos poucos, né,
vai evoluindo. Infelizmente não tem cura, né, mas tem tratamento, a gente consegue prevenir toda essa evolução do Alzheimer, né, então vai afetando linguagem, vai afetando percepção visual, por exemplo, o espaço, ela não consegue se localizar direito naquele espaço, né? Ah, será que eu consigo subir uma escada? Será que eu consigo descer? Será que eu caibo naquele lugar? Então, tudo isso é afetado. Depois começa a afetar a linguagem, né? A pessoa já não acha mais a palavra para falar, ou troca as palavras, né? E, infelizmente, só vai deteriorando, né? Até chegar um ponto da pessoa chegar a ficar na cama mesmo, ter incontinência urinária, incontinência fecal, né? E os movimentos são bastante diminuídos, porque como afeta toda a coordenação, né? Então a pessoa já não tem mais os movimentos adequados, a musculatura vai sendo afetada, né? Então tudo isso a gente vai trabalhar na fisioterapia, né? Mas a gente já tem a parte da prevenção para que o quadro não se agrave tão rapidamente. Ah, olha só, a gente tem mais slides? Temos. Vamos passando então, pode passar, meninos, por favor. Olha aí os fatores que você estava falando, Isso, né? então para a gente entender, né, os fatores de risco seriam de, né, ali de 65 anos, mas hoje em dia a gente já tem casos até, né, de menos idade, a partir de 50 anos. Pessoas que já sofreram traumatismo craniano, né, em algum, principalmente se for grave, a pessoa que não teve um rendimento escolar muito bom, pessoas com síndrome de Down ou que tenham parentes com síndrome de Down também tem que tomar bastante cuidado, né, perceber. Mulheres com menos de 35 anos que tiveram filhos com síndrome de Down também tem que tomar cuidado, né, e sempre estar, né, assim, observando bastante. Pessoas que têm hipertensão arterial, colesterol muito elevado, o nível de estímulo intelectual não é grande, né? Então ela não lê, não tem essa, né, costume de ler, de praticar exercícios mentais, né, ou não estuda. Às vezes fica ali mais, né, trabalha mais o físico do que o intelectual. Obesidade, diabetes e lesões cerebrais repetidas. Às vezes a pessoa sofre um AVC, né? Então aquilo causa uma lesão cerebral. E depois ela pode sofrer outros AVCs. E a diabetes também? A diabetes também. Diabetes também ocorre, o colesterol também, que são todos causadores também do AVC ou de infarto do miocárdio, né? Então tudo isso, né, acaba tendo um certo risco no Alzheimer. Então o que eu estava falando das fases do Alzheimer, né? Na primeira fase a gente vê que tem uma diminuição de aprendizagem, diminuição de memória, né, de raciocínio, de pensamento. Então é o que a gente percebe, né? O primeiro impacto é isso que a família começa a perceber, né? Na segunda fase já afeta a fala, né, a compreensão do que está sendo falado, do que a pessoa fala ou tanto quanto ela entende, né? Tudo isso é afetado também. Na terceira fase já é uma fase mais crítica, né? Então tem a perda da capacidade total, por exemplo, de atividades da vida diária mesmo, como comer, tomar banho, né, ou mesmo se sentar, se levantar. Então, na terceira fase já é fica no estado afetado. Vegetativo? A pessoa fica pode ali? Ficar no estado vegetativo, sim, infelizmente, né? Então, pode até perder a fala totalmente, porque a área da memória, a área da fala no nosso cérebro é afetada. Então, o cérebro não consegue fazer aquela conexão, né, para poder a pessoa falar, né, ter o discurso. Tanto é que é indicado também a fonoaudiologia, né, para os pacientes com Alzheimer. Então, são vários tratamentos que tem, é uma equipe multidisciplinar que tem que agir ali, né, no Alzheimer para poder não ter todo esse prejuízo para ele, né? Com certeza. Existe um Alzheimer para as pessoas mais jovens, por exemplo? Não se tem. Não se tem casos. Casos, né? Só se a pessoa tiver um traumatismo craniano ou tiver uma lesão, mas isso seria uma perda ou perda de memória. Sim, não chega a ser não Alzheimer, especificamente realmente. A doença de Alzheimer mesmo. Tá. Pode passar, meninos.
Olha só. Então, sinais de alerta... Ah, isso daí é importante as pessoas ficarem atentas, né? Quem está assistindo o programa, né? Se tem alguém com esses sinais, é legal ficar atento, né, tá? Isso, prestar bastante atenção, né? Primeiro lugar, perda de memória. A gente sempre, às vezes, até brinca, né? Acho que você está com Alzheimer, mas tem todo, né, um quadro clínico e a dificuldade de planejar, de resolver problemas, que é aquilo que a gente estava comentando, né? Ah, mas, por exemplo, eu vou pegar um ônibus, mas a pessoa já não tem mais noção, às vezes se perde no caminho, né? Tudo isso está incluído, né, nesses sinais. Dificuldade de executar alguma tarefa familiar, quer dizer, às vezes ela trabalha fazendo artesanato, ela começa a ter dificuldade de todos aqueles movimentos que ela praticava normalmente, né? Ela começa a ficar mais dificultoso para ela. Perda de noção de tempo e desorientação, então a gente vê muito, né? A pessoa não sabe qual dia que é, que horas são. Então tudo isso tem que ser relembrado para a pessoa, sempre perguntando, sempre atualizando ela daqueles dias, porque ela realmente se perde. A fala, né, como eu já tinha dito, que é muito indicado a fonoaudiologia, e mesmo assim, se a pessoa está mais quieta ali no canto, tentar chamar atenção, conversar, né? Trocar as coisas de lugares, né? Às vezes colocar alguma coisa dentro da geladeira que não é da geladeira. Então né? esse é um alerta. Isso. E ela não consegue discernir certas coisas, né? Começa a ter bastante dificuldade, se afasta do trabalho, se afasta da vida social. A gente vê um quadro até um pouco depressivo, né? E toda a parte também do humor, né? Do sentimental mesmo, que pode afetar, né? Também. Às vezes ela pode ficar muito chorosa, né? Ficar com muita raiva. Ter essa troca de humor rápido. Isso, troca muito de humor muito rapidamente. Então, isso já seria, né, uma fase assim, intermediária do Alzheimer, mas a gente já percebe bem, né? Já dá para diagnosticar. Então, quem está vivendo ali, né, o familiar, o amigo, reparar nesses sintomas, né, que é muito importante. E se a pessoa tiver, né, esses princípios, marcar uma consulta com o médico para ele avaliar, né, e realmente diagnosticar. A pessoa tem que passar por um exame de ressonância magnética, né, para ver como que está esse cérebro, se ela precisa já de medicamento, que tem uns medicamentos que mantêm ali, estabilizam, né, a doença. Então, infelizmente, são medicamentos muito caros, mas tem condições, às vezes, de ter na rede pública, né? Então, a pessoa tem que comprovar vida, tem que comprovar que realmente tem a doença, para poder adquirir esse medicamento. Às vezes, precisa de outros tipos de medicamentos, então, tudo isso é o médico que vai indicar. E, a princípio, né, na verdade, a gente sempre precisa de uma atividade física, né? Mas principalmente nesses quadros que a pessoa vai perdendo mais a capacidade. Mesmo sendo idosa? Mesmo sendo idosa, com certeza. E quais são os exercícios indicados? A gente tem as fotos? A gente vai mostrar? Não temos. Depende do nível, né, que está o Alzheimer dessa pessoa. Se ela tiver um Alzheimer mais leve, ela consegue ter uma atividade em grupo, normalmente, né, fazer atividades normais, ou mesmo às vezes que ela já fazia, já realizava. Mas é importante se incluir, né, na sociedade, num grupo. Olha lá. E manter isso. Atividades aeróbicas, atividade de musculação, que ela já poderia estar praticando, mas se não tiver, começar, né, a praticar e mesmo ter uma vida social melhor, né? E uma terapia que é muito indicada também é a terapia com os animais. Ai, que bacana! Então, tem animais que são treinados especificamente, né, para isso. Então, tem certas casas, né, de repouso, de idosos, né, que já tem esse grupo que leva os animaizinhos e já são específicos mesmo para lidar com eles. Então, a pessoa... Mas se perder, o cachorro pode voltar, por exemplo. Isso. Né? Tem até passarinho também, que né? fofo. Certos tipos de animais. Então, tudo isso, né, percebe-se que melhorou, né, o social da pessoa. E, às vezes, ele pede para o cachorro passar por baixo da perna. A pessoa está fazendo exercício porque está levantando a perna. Mesmo o fato de passar a mão no animal, pentear o animal, como a gente tinha visto,
já é uma atividade, uma atividade para ela não ficar ali Acamada. imobilizada, né? E ter alegria, né? Conviver. O animal traz isso, né? Né? Tá, seu marido, né, que é veterinário, ele pode dizer também bastante isso, né? Que o animal traz uma alegria muito grande. Traz muita alegria, né? Para todos, para toda ocasião. Né? Então, se a pessoa mora sozinha, né? É importante. A gente já viu vários casos de animais que às vezes a pessoa passa mal ou tem algum problema e o animal dá o alerta, né? Então, é bem legal também trabalhar isso, né? E ter um animalzinho também ali para acompanhar. Com certeza. Olha para você ver como um animal pode trazer os benefícios para uma pessoa doente também, né, que tem um Alzheimer, por exemplo, isso que é especificamente que a gente está falando no programa hoje. Mas ainda que a gente pensa, né, que tem pessoas ainda que maltratam um animalzinho como esse, sendo que ele dá tanta alegria, traz tanta alegria, traz benefícios também para a pessoa, acaba sendo um companheiro, né, do dia a dia, ainda que tem pessoas que acabam maltratando os animais, né, que eu acho absurdo. Eu falo sobre isso, até meio que embrulha meu estômago, porque eu não consigo imaginar as pessoas maltratando os animais. E hoje, graças a Deus, no Brasil é crime. Então, se você vê alguém maltratando um animal, você pode ligar para a polícia, tá, gente? Uma dica aí para você. A gente está aproveitar falando dos animais e passar essa dica para vocês. E o Alzheimer também, ele, como você disse, ele tem os remédios que estabiliza, né? E em que momento a fisioterapia entra? A partir do momento que é diagnosticado, Tá. né? Então, para fazer toda essa prevenção, né, tá ali, né, para não deixar a doença progredir. Né? Então, fazendo atividades da vida mesmo diária, exercícios diários mesmo, por exemplo, 2, 3 vezes por semana. Né? Então, às vezes, atividades respiratórias também é importante, né, para os nossos idosos. A gente vai vendo, conforme a evolução do paciente, o que ele está precisando, né? Fortalecendo a musculatura. Então, para ele sempre estar bem, sempre ter uma qualidade de vida. Então, a partir do momento que falou qualidade de vida, a fisioterapia está ali. Então, não precisa estar, já está acamado, não está mais conseguindo tomar um banho, ficar em pé. Não, já tem que prevenir. Então, principalmente no caso do Alzheimer, a fisioterapia entra para estabilizar, igual a medicação, estabilizar aquela doença naquele devido, né, degrau ali, naquele devido nível de evolução. Muito bem. Pois é, a fisioterapia está envolvida em todos os aspectos da vida das pessoas e das doenças também, na verdade, né? Tá envolvida em tudo, né? Tudo. Desde o dedinho do pé até o fio do cabelo. Pois é. E ainda que tem pessoas ainda que pensam, poxa, mas fisioterapia não é quando eu quebro alguma coisa? Todo mundo pensa na ortopedia, né? Exatamente. É a prevenção, né? Todo o esqueleto humano, né? Cuida de toda, como a Tá falou, do dedinho do pé até o fio do cabelo. A fisioterapia, ela cuida realmente de você, ela previne muitas doenças, né? Você não vai na fisioterapia simplesmente porque você está com problema, mas e sim que você pode prevenir, né? Fazer o RPG, enfim, tem tantas coisas, né, para gestante, enfim, para você ter uma gestação tranquila, entra a fisioterapia dentro da mamãe, então tem muita coisa bacana dentro da fisioterapia, né? É muito extensa a fisioterapia. Muito. Tem as doenças respiratórias, né, que a gente pode prevenir também, tem doenças ortopédicas, problemas da coluna, hérnia de disco, né? Então, diversas, né, praticamente todas as patologias, a fisioterapia está ali aliada, né, sempre melhorando, prevenindo, né, tratando, então todos os quadros mesmo. Muito bem, tá, deixa o endereço então, o telefone de contato da Fisiocare. A Fisiocare fica na rua Dom Aguirre, número 574, aqui no centro mesmo de Bragança, e o telefone é 4034 5308. Muito bem. 4034 5308. E a gente atende diversos convênios. Se você tiver alguma dúvida, então é só ligar ou mesmo aparecer lá na Fisiocare que a gente vai resolver para vocês. Muito bem, tá? Obrigadão pela presença aqui mais uma vez e um beijo grande a todas da Fisiocare. Um beijo grande para Cris Granja, né? Que também está sempre aqui com a gente. Beijo, Cris, para você e todo mundo que trabalha lá na Fisiocare. As meninas estão lá de prontidão para receber você que está em casa, viu? Um beijo para você, tá? Obrigada pela presença, viu, querida? Mari, obrigado, boa tarde. Muito bem, e eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho com muito mais. Não sai daí.
It's just an old beat up truck, some say that I should